Nós vamos agora iniciar algumas considerações sobre a lei anticrime, né, a lei 13.964 de dezembro, né, dia 24 de dezembro de 2019, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal militar. Essa lei, também chamada de lei anticrime, ela criou o artigo 14A no Código de Processo Penal, ela inseriu um artigo a mais, e, ao mesmo tempo, ela também inseriu no Código do Processo Penal Militar o artigo 16A. Via de regra, os dois artigos têm a mesma redação, apenas o artigo 16A do Código do Processo Penal Militar está dirigido especificamente aos bombeiros e policiais militares, enquanto o artigo 14A do Código do Processo Penal Comum tem uma redação mais ampla, né? Que diz o quê? Que nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição, e aqui no 144 da Constituição Federal, né, tomando por base o CPP, nós temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e distrital, e também não podemos esquecer das guardas municipais, né, que estão previstos lá no parágrafo 8º do artigo 144, e que tem a Lei 13.022 de 2014 como seu Estatuto Geral das Guardas Militares. Todas essas instituições, para nós, estão inseridas no conceito amplo de segurança pública. O que diz o novo parágrafo? Ele diz que quando os servidores vinculados a essas instituições, né, me parece que aqui o termo vinculado não foi o melhor possível, porque todos os integrantes dessas instituições policiais e militares, eles são servidores regidos por um sistema pessoal, né? Eles têm um regime jurídico próprio e ingressam nas carreiras por concurso público. Então, eles não são meros servidores vinculados, não, eles fazem parte, são os integrantes daquelas instituições. Quando esses servidores eles estiverem sendo investigados em processos, em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, aqui eu incluo inclusive o PIC, que é o procedimento investigatório criminal, que é realizado pelo Ministério Público de qualquer de seus ramos, se essa investigação tiver por objeto fato relacionado ao uso de força letal, então se nós estamos dizendo fato relacionado ao uso de força letal, me parece que a única hipótese é a ocorrência de homicídio, né, tentado ou consumado. Esse indiciado poderá constituir um defensor. Até aí nenhuma novidade, né? Não, até aí nenhuma novidade, porque o defensor sempre foi possível de que o indiciado no inquérito ele se apresentasse junto com o defensor. A Constituição Federal, ela já no artigo 5º 55, ela prevê ampla defesa nos processos judiciais e administrativos e também aos acusados em geral. Essa expressão acusados em geral, quer nos parecer, abrange também o inquérito policial ou o inquérito policial militar. Bom, então o que a lei continua aqui no parágrafo 1º desse artigo 14A? Dizendo que ele será citado para constituir defensor, se ele quiser, né? Já aqui podemos dizer também que esse termo citado está equivocado, está errado, juridicamente falando, né? Porque citado é aquele que é chamado para o processo. Como nós estamos numa fase extraprocessual, nós poderíamos dizer aí que o mais certo seria que ele fosse intimado ou notificado, né? Tendo em vista que na prática mesmo processual, esses termos intimação e notificação, eles por vezes se confundem e são usados às vezes um como se fosse o outro, em que pese a notificação ser para atos futuros e a intimação para atos passados, mas eles são usados indistintamente dessa forma. O que causa espécie é que, esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, é o que diz o parágrafo 2º, e o indiciado não nomeou defensor, né, em que pese ser chamado aqui de investigado, mas é o indiciado, ele não nomeou investigador, a autoridade responsável pela investigação deverá deverá intimar, agora corretamente, a instituição que estava vinculada ao investigado à época da ocorrência dos fatos, para que em 48 horas indique defensor para a representação do investigado. Vejo aqui dois problemas bem
bem marcantes. Primeiro, se for um inquérito policial militar, né, e o inquérito policial militar é feito pelos oficiais que servem junto com o comandante, que é o detentor do poder de polícia judiciária militar, aquele oficial ele vai intimar o seu comandante para que providencie a indicação do defensor para o investigado de um fato que a própria unidade policial militar ou militar está interessada? Digo mais, né? Se for no ambiente civil, Polícia Civil Federal ou a Polícia Penal, o encarregado daquela investigação, ele vai intimar o seu diretor para que providencie um defensor para aquele que está sendo investigado, porque em tese cometeu um crime? Né? E mais, se essa investigação for do Ministério Público, o Ministério Público vai ter poder para determinar, para intimar a instituição a qual pertence o investigado para que nomeie um defensor por ele? E se isso não for feito, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação civil pública? Né? Então, realmente, essa redação não ficou a melhor possível para essas alterações nos dois códigos de processo. Percebam, por exemplo, que o parágrafo 6º, né, dos dois dispositivos, ele também estende para os militares federais, para as Forças Armadas, né, o mesmo rito procedimental da investigação, desde que o acusado, o investigado, vamos dizer assim, ele tenha cometido o fato em uma missão de garantia da lei e da ordem. Aqui se mostrou restrito, porque as missões das Forças Armadas em que pode ocorrer uso de força letal são inúmeras, não se restringem apenas às garantias da lei e da ordem. Bom, no meu ponto de vista, esse parágrafo 2º do artigo, tanto do artigo 14A como do artigo 16A do CPP e do CPPM, ele se encontra capenga. Né? Ele está ali sem pai nem mãe. Por quê? Porque os parágrafos seguintes, que eles seguiam, 3º, 4º e 5º, eles foram vetados pelo presidente da República. Né? E eram esses parágrafos que davam sustentação ao parágrafo 2º. Então, o que dizia o parágrafo 3º, por exemplo? Havendo a necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a defesa caberá preferencialmente à defensoria pública. E nos locais onde ela não estiver instalada, ou seja, não tem defensoria pública, a União ou a unidade da federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Percebo, então, que o parágrafo 3º transferia, né, de forma bem incisiva essa responsabilidade para a instituição do investigado. Né? E no parágrafo 4º, a indicação do profissional que se refere ao parágrafo 3º deverá ser procedida de manifestação que não existe defensor público. Para que ocorresse o previsto no artigo 3º, teria que ser dito, não existe defensor público aqui. Né? Então, a partir dali, a autoridade, vamos dizer assim, diretora ou comandante da instituição é que deveria proporcionar essa indicação do advogado. Na hipótese, é o que diz o parágrafo 5º, né, dizia, na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio correrão por conta do orçamento próprio da instituição. Ou seja, se o investigado ou indiciado ele for da Polícia Militar, os custos com o advogado vai ser com a Polícia Militar. Então, fariam o quê, por exemplo? Um convênio com a OAB, e aí o orçamento que é do Estado, inclusive, vai pagar aquelas atuações, né, se ele não nomear. Ou se for as Forças Armadas, a mesma coisa, se for a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal também vai ter que agir da mesma forma, fazer um convênio com a OAB, para poder assistir aqueles em relação aos quais ela está investigando a conduta. Né? Percebo que a investigação policial, seja ela chamada simplesmente de investigação, ou de inquérito policial, ou de inquérito policial militar, ou de procedimento de investigação criminal, se refere-se à ocorrência de crime, e de um crime dos mais graves, né? Já que a vida, com certeza, ganhou destaque nos dois códigos penais
como bem juridicamente tutelado. Ora, ao vetar os dispositivos, né, o presidente da República ele disse o quê? Ele disse que esses parágrafos que foram vetados estavam violando, primeiro, o artigo 5º, inciso 74, né, que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Percebam, então, que quando a Constituição diz que o Estado vai prestar assistência integral e gratuita, ela, ao mesmo tempo, está dizendo que será necessário comprovar a sua insuficiência. Né? E também estava em contraposição aos artigos 134, que trata da Defensoria Pública, propriamente dito, e os 131 e 132, que tratam tanto da Advocacia Geral da União, como das Procuradorias Gerais dos Estados ou Advocacias Gerais dos Estados, que têm como missão constitucional representar judicial e extrajudicialmente tanto a União como os Estados. Né? Então fica, sim, à primeira vista, uma situação inusitada, em que a instituição responsável abre uma investigação sobre o seu integrante, que em tese pode inclusive estar também, pode ser amparado por uma excludente de ampla defesa, né, uma excludente de licitude, que inclusive foi aumentada com o artigo 25 do Código Penal pela mesma lei, que agora nós temos a legítima defesa da vítima feita refém, mas também pode estar faltando com o seu dever de eficiência na prestação de serviço. Né? Então, essa possibilidade do advogado permanecer, do advogado vir a integrar a investigação na sua fase extrajudicial, comparecer aos autos, tomar nota, etc., acompanhar o seu cliente, isso já existia. Não há novidade nenhuma. Inclusive, o Estatuto da OAB traz como prerrogativa dos advogados poder consultar autos de qualquer tipo de investigação a qualquer momento. E hoje, inclusive, é crime a violação das prerrogativas do advogado, ou seja, não havia até então nenhuma situação diferente. O Supremo Tribunal Federal também já sumulou, inclusive, né, através da súmula 14, e seus julgados vão nesse sentido, que a defesa e o acesso aos autos do inquérito se dá naquilo que já estiver formalizado. Né? É claro que sempre é possível uma intervenção maior ou menor, mas não havia se criado ainda a obrigação da instituição que promove a investigação, ao mesmo tempo arcar com os custos do defensor, do investigado, se esse não constituir. Já que nós falamos, inclusive, em Defensoria Pública da União, percebam, por exemplo, que a resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, de número 133, de 2016, né, ele firmou o seguinte entendimento, que o valor da presunção de necessidade econômica para fins de assistência jurídica integral e gratuita, a partir de 1º de janeiro de 2017, e ainda está vigindo, é de R$2.000. Né? Esse valor R$2.000, que é aquele que a Defensoria Pública da União, por exemplo, entende como parâmetro para que possa prestar essa assistência judiciária integral e gratuita, com certeza afastaria os maiores beneficiários desse novo dever de constituição de defensor pela instituição que inicia a investigação. Porque os policiais militares e bombeiros militares, os policiais federais, policiais civis, de um modo geral, recebem mensalmente mais do que R$2.000. Né? Então, do modo geral, pode ser que exista algum Estado que receba menos, mas aí seria inclusive uma responsabilidade muito séria do Estado, porque está pagando mal os seus profissionais de segurança pública, mas vejam que o dispositivo se dirige tanto a oficiais como a praças, ele não faz distinção. Então, com toda certeza, em todas essas instituições, o salário será maior do que R$2.000. Então, não iria nem se enquadrar naquilo que a Defensoria Pública da União, que é responsável pela assistência jurídica integral e gratuita àqueles que necessitarem, estabeleceu como parâmetro.
Ora, do ponto de vista prático, eu vejo, né, assim, alguns problemas para os encarregados de inquérito policial e de inquérito policial militar. A partir do momento em que em que o acusado, por exemplo, não nomeia um defensor para aquela fase extrajudicial. Né? Então, como ficaria isso aí? Teríamos que ter uma posição, porque os dispositivos que remetiam para as defensorias públicas, eles foram vetados. Mas, de qualquer forma, isso nós só teremos um posicionamento mais, vamos dizer assim, num sentido, a partir do momento em que o Poder Judiciário for provocado para tanto. Mas, de um modo geral, eu vejo que esse dispositivo, muito mais do que possível de ser louvado como uma grande inovação, na realidade, ele vai trazer, no meu ponto de vista, né, alguns problemas tanto para os delegados de polícia como para os encarregados de inquérito policiais militares e dos respectivos feitos de investigação das polícias penais e das guardas municipais. Né? E também para o próprio PIC, do Ministério Público, porque não me parece razoável que o Ministério Público possa determinar, né, requisitar aí sobre pena de alguma penalidade que o diretor ou comandante de uma instituição policial ou policial militar, ou militar especificamente, deva, né, custear os honorários de um advogado daquele indiciado que não o nomeou. Ok? Então, essas considerações são iniciais. O assunto é muito polêmico, né? Mas nós seguiremos atentos às novidades e, oportunamente, voltaremos a falar com todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, quando trataremos de assuntos referentes ao direito militar.